Sejam bem-vindos a mais um episódio do Play Podcast, o podcast para quem está fazendo acontecer. E você que vai acompanhar esse episódio hoje, eu tenho certeza que esse assunto, como todos os episódios que a gente traz por aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser necessário para você. E essa não é só mais uma frase clichê, porque esse assunto é necessário para qualquer pessoa. Independente se você empreende, independente se você ainda não empreende ou pretende começar a empreender. Nós vamos falar hoje sobre vendas. Mas é um especial de vendas dentro do tema o que todo empresário ou empresária deveria saber antes de empreender, especial de vendas. E para isso, eu preciso de uma pessoa que entenda do assunto, né? E o nosso convidado de hoje, Éder Barbosa, seja bem-vindo, especialista em vendas e desenvolvimento humano. É isso aí, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com as pessoas que estão aqui assistindo o Play Podcast, né? Então, é um material muito rico para empreendedores e microempreendedores, né, da região de Belo Horizonte e a nível nacional, por que não dizer assim, né? É isso aí, Éder. Sempre bom contar com a sua presença aqui, viu? O Éder, além de um amigo, é um irmão aí também, já tem um bom tempo, participou dos primeiros episódios do Play. Justamente. Então, para quem ainda não conhece o Éder, já pode conhecer mais sobre o trabalho dele, sobre o conteúdo que ele publica lá diariamente no perfil dele. Qual que é o seu perfil, Éder, no Instagram? O perfil do Instagram é @ederbarbosa. Simples, né? Simples, fácil de localizar. Justamente. Inclusive, tenho ali praticamente várias pessoas querendo pegar esse domínio, Leandro, é incrível. Mas, @ederbarbosa. Muito simples de achar, tá bom? É isso aí. E no dia a dia, Éder, você compartilha principalmente, é claro, sobre vendas, mas eu vejo que tem também a rotina, o dia a dia, alguns insights, né? O que você normalmente compartilha só para o pessoal que está acabando de conhecer você, está vendo a princípio agora a sua imagem, conhecer o que ela vai encontrar lá no seu perfil? Falo muito sobre atendimento ao público, falo sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre atratividade e vendas, né? Que é praticamente aí uma dor de toda empresa. Toda empresa precisa vender, a não ser que seja uma instituição filantrópica, mas toda empresa precisa vender para que o seu negócio ele saia do patamar A, mas e vá para o patamar B. Então, a gente fala sobre o que é necessário para que isso aconteça. E não tem como falar de vendas se não falar sobre atendimento. É isso aí, isso é necessário, por isso que eu falei que é um tema extremamente necessário para você, independente se a pessoa já empreende ou se a pessoa vai começar a empreender, seja uma marca de um produto, um serviço, ou até a própria marca pessoal, a pessoa está se vendendo a todo tempo. Né? Essa primeira impressão, a forma que a pessoa comunica, a imagem da pessoa, tudo isso vende. Estou correto, Éder? Está extremamente correto. Eu acho que antes da pessoa ela chegar a conhecer seu produto, a sua imagem pessoal é a primeira coisa que testifica com ela. E é o mais importante. Eu falo muito no meu Instagram sobre a importância de você posicionar a sua imagem. A forma de você vestir, a forma de você falar, tudo comunica. Especialistas falam que as pessoas levam de 3 a 7 segundos para criar uma primeira impressão sobre você. E se você perder essa oportunidade, as outras são segunda impressão e terceira, mas a primeira, praticamente, já foi formada. É isso aí. E como eu estou muito ligado a essa parte de marketing, estratégia, eu sempre falo isso. Mas é legal a gente entender que é uma necessidade que não aborda somente a necessidade do marketing ou a impressão física, a conclusão que o seu cliente em potencial vai tirar de você. Mas até a venda, o fechamento da venda, o seu faturamento, o seu lucro, vai ser impactado por essa primeira impressão também. Com certeza, com certeza. Esse empoderamento inicial faz com que você consiga, na verdade, avançar perante a uma negociação. Logicamente, vendas, quando eu falo que está atribuído a atendimento, só tem 2 formas de você vender. Ou você trabalhando um sonho de uma pessoa, uma realização, ou, na verdade, você resolvendo um problema, entendeu, Leandro? Então, você precisa demonstrar que você tem capacidade o suficiente para que aquela pessoa encontre em você a solução que ela espera para o negócio. Legal. Você já trouxe um conteúdo bom aqui. A gente vai para um podcast aí que vai durar em média de 30 a 40 minutos, mas já fica alguns insights que eu vou recomendar a você fortemente a anotar esses insights. Porque se a pessoa coloca isso em prática, eu pelo menos eu já estou aqui com o meu bloco de anotações, eu gosto muito de anotar aquilo que é relevante. Por quê? Se você acabou de falar isso, eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Sim. E a proposta do Play Podcast, do Play Club é exatamente essa, onde você que está acompanhando, assistindo esse conteúdo, ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, você possa extrair desse conteúdo um conhecimento prático.
Que não fique só naquele momento ali, não, ótima ideia, vou compartilhar. Não, leva para a prática, coloca aí no seu dia a dia. Você acabou de falar aqui que existem duas formas de vender. Primeira, sonho, e a segunda, solução, resolvendo um problema. Fala um pouco mais sobre isso, Éder. Leandro, ao longo dos anos, as empresas vêm, na verdade, numa evolução se posicionando em cima das marcas, tá? Posicionando o seu posicionamento em cima da marca. A minha marca tem o melhor propósito para a sua empresa. Depois de um tempo, o mundo vem passando por uma transformação onde isso vai caindo por terra. E a experiência do cliente é mais importante que a marca. Anteriormente, existiam poucas marcas e poucas empresas. Hoje existem muitas marcas e muitas empresas. Então, o cliente ele começa a ser um pouco mais exigente, quer pagar menos com um nível de serviço melhor. Então, quando eu falo sobre nível de serviço melhor, vai à frente quem, na verdade, entende mais desse ser humano, que eu vou até usar um termo que não existe mais, humacentrismo. Humancentrismo. Costumo falar dessa forma. forma. É o humano no centro. Humano no centro. Então, eu tenho que entender um pouco melhor o que você precisa antes de eu falar sobre a minha solução. Aquela era do vendedor showman caiu por terra. Aquele cara que fala desesperadamente e desenfreadamente já era. É isso aí. Isso a gente percebe em todos os mercados. Isso era muito associado antes somente à área de serviços, né, porque dependia de uma prestação de serviço para um determinado cliente ou aquele público já tinha um nicho específico. Mas isso hoje migrou até para os produtos, cada vez mais algo personalizado, uma experiência que acompanha o produto. Trazendo um exemplo prático aqui, né? A própria Coca-Cola, quando coloca o nome de uma pessoa em uma embalagem. Isso é uma forma de criar essa conexão e colocar a experiência desse cliente no centro. Sim. A experiência humana, o comportamento da pessoa de falar, nossa, meu nome está aqui na garrafinha de Coca-Cola. E isso é uma forma de impulsionar as vendas também. Justamente. E, inclusive, uma técnica, você já tocou nesse assunto de nome, as pessoas se sentem confortáveis quando você fala o nome dela no atendimento, tá? Sim. Então, já falando sobre atendimento, para a gente falar de vendas, que as coisas não tem como desassociar, ninguém compra alguma coisa de alguém que não gosta, né? Então, existe um estudo que fala que 9 em cada 10 clientes não se importariam em pagar mais se tivesse um atendimento melhor. Olha para você ver, Leandro. 9 em cada 10 clientes não se importariam em pagar mais pelo produto ou serviço se tivesse um atendimento melhor. Isso aí. E você comentou agora sobre o nome, né? Quando a gente fala o nome da pessoa, existe um estudo sobre isso também, né? Eu comento muito, a gente tem um time comercial hoje, e eu comento muito com eles, gente, reforça o nome. Aqui no atendimento presencial, reforça o nome. O nome do cliente vai estar ali na demanda do serviço. Recebe a pessoa pelo nome, aperto de mão. Seja bem-vindo, Éder, seja bem-vindo, fulano, nome X, nome B. Essa diferença, uma vez eu ouvi uma frase que faz todo sentido. A palavra mais doce é sempre o nome da pessoa. Justamente. Então a pessoa vai ter uma recepção completamente diferente e uma primeira impressão daquele atendimento, exatamente, simplesmente por ouvir o nome dessa pessoa. Sim. E você concorda que já entra num ar de pessoalidade maior? Total. Na verdade, como se as pessoas já estivessem dentro do mesmo âmbito. E isso já começa sobre uma técnica também que a gente conhece muito, chamado rapport. Rapport. Né? Que é você fazer uma técnica de espelhamento, de certa forma, a fim de identificar os principais pontos que vão de encontro ao conforto daquela pessoa que você está atendendo. Exatamente. E já abordando esse tema das técnicas, né? Existem algumas técnicas, quando a gente fala que a gente vai abordar em toda essa conversa sobre comercial e atendimento, vendas e atendimento. É o tema principal. Sim. Mas um ponto importante para a gente trazer para a prática essas técnicas e o que esses empresários ou quem pretende começar a empreender deveria saber antes de ter começado a empreender. Qual que é a técnica, o básico que você recomendaria para uma pessoa ao longo da experiência que você desenvolveu nos últimos anos, que é o básico que a pessoa precisaria colocar em prática no dia a dia? Maravilha, olha, 70% da jornada acontece antes do cliente chegar até você. Ele já pesquisou sobre a sua empresa, ele já tem uma opinião formada sobre a sua empresa, ele só quer concretizar aquilo. Então, ele está com um certo receio para que ele finalize aquilo. Esse é o papel, fazer com que você conclua esses 30% para que a venda ocorra, tá? Para isso, uma técnica que ela é altamente eficaz é uma técnica chamada SPIN.
Spin Selling, Leandro, já ouviu falar? Já ouvi falar spin selling, é Maravilha. muito comentada essa técnica e eu acho que algumas pessoas, empresários, até colocam em prática sem imaginar, pelo menos uma parte do spin selling. Tenho certeza, Leandro. Então, spin selling nada mais é do que perguntas a fim de você entender um pouco melhor o perfil do seu cliente ou o porquê, na verdade, ele está chegando dentro da sua empresa. Spin significa perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então, uma das perguntas básicas aqui, Leandro, se eu pudesse falar uma de Claro, cada, por posso? favor. Por Então, favor. uma pergunta de situação para que você, empresário que está vendo, possa entender. Você tem que entender se aquele cliente ele chegou no seu serviço por alguma indicação, se ele viu, na verdade, uma divulgação do serviço online, se foi, na verdade, através de uma campanha de marketing. E, então, uma pergunta que você pode fazer é sempre pergunta aberta. Olha, gostaria de entender um pouco melhor como que você ficou sabendo dos nossos serviços. Isso é uma pergunta aberta de situação. Você Isso vai aí. saber o porquê que ele chegou hoje dentro do seu serviço. Uma pergunta de problema sempre é aberta. Nunca pergunta assim, você tem esse problema? Que ele sempre vai responder sim ou não. E encerrar a conversa ali, né? Na maioria das... Sim. E aí? Isso aí, você não consegue aprofundar, né, Leandro? Então a pergunta é o seguinte, Leandro, quais que são os principais problemas que você encontra hoje que o meu serviço pode resolver? Muito bom. Você já faz a pessoa já levantar informação, ela vai buscar e dar uma resposta mais completa para a sua próxima ação. Justamente. Então, até então, eu não falei nada do meu negócio. Eu só estou falando, na verdade, buscando entendê-lo a fim de mostrar as minhas soluções. Pergunta de implicação na verdade, é o seguinte: não resolvendo esse problema, o que que isso implica? E dentro desse cenário é o seguinte: vamos trazer para o Play Podcast? Bora? Então, o Play Podcast faz parte do Play Club, né? Que Isso na aí. verdade, uma ferramenta poderosíssima para desenvolver uma. Como eu posso te dizer? Desenvolver os empresários e empreendedores que estão buscando mais conhecimento e resultados. Justamente. Então, dentro desse cenário, uma pergunta de implicação é o seguinte: implicação é quando, se você não resolver aquele problema, o que que isso pode implicar? Então, dentro do cenário do Play Podcast ou do Play Club, o Play Club é uma ferramenta que leva, na verdade, conhecimento a empreendedores. Então, vamos supor que sua dor é na área de marketing. Então, olha para você ver. Leandro, não investindo em marketing, o quanto que você acha que isso pode prejudicar a sua empresa? Olha, é uma pergunta forte, né? Porque a pessoa ela já sai daquele ritmo de resposta que ela já domina, ela começa a considerar ainda mais os riscos. Verdade. Isso é é uma pergunta extremamente importante. Justamente. E aí a gente entra com necessidade de solução. Porque eu já identifiquei o problema, já identifiquei a implicação e a necessidade de solução. Eu tenho o produto para falar com ele, mas eu preciso que ele entenda que eu consigo auxiliar. Então é o seguinte, Leandro, dentro desse cenário, imagina só, e se você tivesse uma empresa que te desse todo o suporte de marketing, um direcionamento para campanhas, para que a sua empresa decolasse, como seria para você isso? Você já trouxe toda. Primeiro, que eu achei muito importante nessa abordagem que você trouxe, Éder. Você trouxe perguntas simples, mas extremamente relevantes, que fez a pessoa questionar as próprias ações, mas no final, então, você já trouxe, além disso, uma solução um cenário, né? Uma possibilidade do que ela poderia ter de benefício com essa solução. Justamente. É dentro desse ponto que eu estou falando. Você falou aí sobre a solução, mas antecedendo isso, eu criei nele uma necessidade de solução Uma necessidade. que o meu produto vai resolver. Então fica mais simples da gente conversar agora sobre o que eu tenho a oferecer para ele. Concorda? Concordo totalmente. E é importante que essas perguntas, para mim, né, o importante é que essas perguntas, elas também qualificam se o lead realmente tem interesse naquilo ou se é só mais uma pessoa ali curiosa ou só mais uma pessoa querendo perguntar algo que não é relevante. Mas se a pessoa entende que aquele produto é necessário, aquele produto ou serviço, ela vai estar disponível para responder. Sim. Leandro, a proposta, ela raramente ela é perdida por estar cara. Ela é perdida por não estar clara. As pessoas buscam clareza e de entendimento. Então, muitas empresas falam muito sobre características do seu produto,
sobre o tanto que o seu produto ele é relevante no mercado, alguma coisa do tipo, mas você tem que ter o jogo de mudar característica em benefícios. E quando você muda isso para benefício, fica mais fácil desse entendimento para o cliente. Beleza, se a gente for trazer aqui na prática, então, para a gente, na verdade, trazer aqui na prática. Eu gostei dessa frase, ó, a diferença da proposta cara e uma proposta clara. Você falou, então, de tirar os benefícios e entregar o quê? Tirar, na verdade, as características. Tirar as características e apresentar os benefícios. Os benefícios. Como que a pessoa poderia fazer isso na prática se a gente fosse, por exemplo... vamos trazer aqui para prestadores de serviço. Claro. Né? Um contador. Um contador não, vamos trazer para uma prestação de serviço mais comum aqui. Um marceneiro. Ótimo. Ele está oferecendo o serviço dele, ele aparece no Instagram, só que ele sempre reclama que ele não tem resultado. Ele sempre fala que ele tem a melhor máquina, que ele comprou uma máquina de 20 mil ali para cortar um MDF. O MDF dele vem do estado, lá do Paraná, vem de carreta até chegar aqui. Só que ele falou, não tem o resultado. Eu imagino que eu já estava falando aqui sobre as características, é o que muita gente acaba errando. O que seria o ideal para esse marceneiro destacar durante a venda? Maravilha. Você falou de pontos aí que são característicos mesmo. Ele pode ter uma ferramenta extraordinária, ele pode ter uma madeira sensacional. Mas na hora da venda, o que isso importa para o seu cliente? Praticamente nada. O cliente dele não entende de madeira e não entende de equipamentos. Mas ele pode falar, na verdade, que o material dele tem uma qualidade, de certa forma, a mostrar que tem uma durabilidade maior dentro da casa daquele cliente que comprou aquele produto que ele oferece. Então ele pode falar com o seguinte, olha, o meu material tem uma durabilidade muito maior do que os players do mercado. Ou seja, você vai pagar um preço justo e vai ter, na verdade, um atendimento de qualidade junto com o produto que vai ter uma durabilidade maior dentro da sua casa. Exatamente, eu já estava aqui pensando que a gente que empreende já tem aquela mente de vendedor também, não tem como. Se a pessoa empreende, precisa desenvolver vendas. Para mim, se algum marceneiro estivesse vendendo essa proposta do móvel, a durabilidade, para mim, é o que mais iria contar. Por quê? Se ele conseguisse me mostrar que, olha, existem várias pessoas que iriam utilizar material X, e eu estou cobrando 10, 20% a mais aqui, só que isso aqui vai durar 10 anos a mais. Justamente. Isso aí é um diferencial gigante. Porque a pessoa não está comprando um móvel ali para ele acabar em pouco tempo. Ou ter um prejuízo, uma dor de cabeça de ter que refazer um armário. Sim. Você quer saber ali de forma clara, Leandro, a diferença de uma características e benefícios? É o seguinte, vamos falar sobre Harley Davidson. Harley Davidson, tem excelente. Uma diferença muito grande ali entre uma pessoa que anda de moto e uma pessoa que tem uma Harley. Exatamente. Inclusive, o cara que tem a Harley, ele se sente desconfortável quando você fala que ele tem uma moto. Não, ele não é uma moto, é uma Harley. É isso. Então, características e benefícios. Isso a gente vê que é muito presente também. É claro que quando a gente fala sobre atendimento e vendas, a parte comercial, tudo isso associa o marketing, mas é claro, a gente já aborda esse assunto aqui no Play com frequência sobre marketing. Hoje o objetivo desse episódio é falar diretamente sobre a venda, a parte de venda, do atendimento até chegar na conclusão, que não é o fim, A venda é só o começo de um novo relacionamento aí com o cliente. Mas para a gente abordar, já que você trouxe o assunto, o case da Harley Davidson, não existe marketing bom que salve um comercial ruim. Por exemplo, a Harley Davidson é um ótimo exemplo de uma empresa que tem um marketing excelente, fala muito sobre a liberdade, sobre o estilo de vida de quem possui uma Harley Davidson, que não é só uma moto. Como que você vê essa conexão do marketing bem feito e da continuação do atendimento do comercial? Isso é importantíssimo, Leandro. O cliente ele tem memória curta, tá? Começa já por esse princípio. O cliente, ele, na verdade, você pode ter feito 10 ações positivas para ele. Se você errou no seu último atendimento, é esse atendimento que fica na mente dele. E é aí que entra, na verdade, o marketing para dar todo o suporte dentro dessa atuação. Quando eu falo que o marketing vai dar um suporte nessa atuação, é o seguinte, nenhuma empresa ela é perfeita, Leandro. Sempre vai ter o dia de um deslize, de alguma entrega, na verdade, que não ficou como esperado, de certa forma, mas é seu papel fazer essa continuidade. E aí entra o marketing juntamente com o pós-venda. Eu acho que é aonde a empresa que se destaca é a empresa que preocupa o processo antes da venda
e o processo de pós-venda. Porque se eu tiver fazer uma pergunta, é o seguinte, Leandro, quando que uma venda termina? Para mim, hoje, na realidade que a gente vive, ela não termina. Justamente, ela só vai terminar quando o cliente voltar no seu negócio. Porque aí começa todo o processo de novo. Venda novamente, né? Se ele não voltou, ele ainda está no processo de venda. É isso aí, porque antes existia muito, conectando aqui novamente essa parte de marketing, vendas, né? Existia muito a visão somente do funil de vendas. Né, que era muito mais um termo utilizado na parte de marketing, onde tinha toda a experiência do cliente de topo, aliás, do cliente em potencial, né, que ainda seria um lead, de topo, meio e fundo de funil, onde o cliente vai ter o momento dele conhecer a marca, depois ele considerar ou aumentar a consideração, ele fechou a venda e morreu ali. A visão era essa, acabou. Sim. Não, vendi, acabou. Hoje em dia a gente tem muito mais essa visão da jornada do cliente. Eu ouvia uma expressão recente até sobre, não é funil de ciclo, né, mas tem o ciclo do cliente, que mudou novamente, não é só a jornada. Sim. Não é linear, mas é um ciclo que ele se repete e que você vende mais e vende melhor. Justamente. Qual que é a sua visão sobre esse novo momento, né? Principalmente a partir disso que você comentou no início, que as empresas hoje têm mais concorrência, mais concorrência no sentido de ter um preço menor e uma qualidade maior. Maravilha. Na maioria das vezes. Leandro, é muito mais fácil você manter um cliente que já conhece o seu serviço do que você buscar um novo. Né? Então, a fidelização de clientes é um caminho que todas as empresas buscam, porque ela te dá a possibilidade de você fazer upselling e cross-selling. É um termo, talvez, que as pessoas não devam conhecer, mas trazendo para você, o que é upsell? Upsell é você vender mais do mesmo. Se você já vende um produto, de certa forma, é você vender uma quantidade maior dentro desse cenário. E o que é cross-selling? São coisas associadas. Então, além desse produto, o que mais que você pode encaixar que vai auxiliar o seu cliente de certa forma, te traz um ticket maior. E isso só é possível quando você já tem fidelização. Esse cliente já conhece o meu serviço prioritário, mas tem outras coisas que eu posso inserir nessa jornada. Totalmente, e até no sentido também de, trazendo aqui para a prática, né? Basicamente isso pode ser aplicado, que vem novamente a proposta do Play Podcast, do Play Club. Como é que eu posso aplicar isso na prática? Seria basicamente apresentar um portfólio mais amplo para o cliente, não no sentido de perder o foco do seu produto principal, mas o empreendedor ter essa visão mais ampla do que ele poderia aumentar o ticket dele. Sim. Como é que a gente poderia usar algum case aqui, Éder, que você já viu na prática de pessoas que fazem isso? Maravilha. Eu vou utilizar um case aqui que a gente vê constantemente quando a gente vai no shopping, ou no cinema, ou na praça de alimentação, tá? Provavelmente você já viu várias pessoas, ou você já foi com sua família ali no McDonald's, né, Leandro? Com certeza. Você já viu alguma pessoa pedindo somente um hambúrguer no McDonald's? Nunca vi. No mínimo ali, um hambúrguer, uma batatinha, um hambúrguer, um refri, ou o combo, que é o mais comum, 90%. Não é? Eu acredito que sai um combo. É isso. Então, o que é isso? O McDonald's, ele vende um hambúrguer, mas ninguém compra só o hambúrguer. Compra também a batatinha e compra o refrigerante. Isso é cross-selling. Coisas associadas ao produto original. Beleza? E antes de você finalizar essa compra, ele te faz uma pergunta. Por mais R$1, deseja transformar a sua batata pequena numa batata grande? E o que você fala? Sim. Sim, isso é upsell. Mais do mesmo. Peguei a batata e transformei numa grande e ainda rentabilizei um pouco mais. Entendeu? Muito legal. E quando a empresa pode colocar isso em prática, isso tem um impacto direto, ou seja, no faturamento final, no resultado da empresa. Justamente. E agora trazendo novamente para a prática, você vê essa prática sendo executada no mercado, ou você ainda tem visto muitos empresários deixando isso de lado, deixando dinheiro na mesa? De forma muito discreta, viu, Leandro? Hoje isso atua. Eu acho que existe muito dinheiro na mesa, de certa forma, tá? Porque, às vezes, eu acho que a maior objeção que o empresário e que a empresa tem que quebrar é a objeção própria de entender que o serviço dele tem muito a resolver para aquele cliente. Então, ele se sustenta só no produto principal, deixando os segundos produtos em alguma esfera parada. E quando eu falo outros produtos, às vezes não é nem produto. É serviço, é uma garantia estendida. Sim. É uma possibilidade maior que ele pode cobrar um pouco mais por isso, mas ele não faz por ele mesmo não acreditar.
Sim, e é até um ponto que a gente vai abordar aqui, que a venda ela começa primeiro na pessoa, né? Você até comentou no início o empoderamento. É um tema que a gente tem que abordar, tá até aqui. Mas eu vejo que muitos empresários também, às vezes, eles terceirizam muito algumas situações, ao invés deles olharem para dentro da empresa e falar assim, opa, deixa eu fazer uma análise, o que que eu posso melhorar aqui? Não, isso aqui eu estou perdendo dinheiro nisso. Não só na visão financeira da pessoa entender sobre o dinheiro, onde que está o custo, onde que está a despesa, mas também nas estratégias que a pessoa pode aplicar e falar, opa, eu já vendo isso aqui, se eu vender isso com mais aquilo, Uhum. é uma solução a mais para o cliente. A gente não está falando aqui de venda casada, é uma venda de solução onde eu vou apresentar uma solução mais completa do que a solução básica que o cliente precisava. E gera até um nível de satisfação maior também. Sim, justamente. Quanto mais o cliente sentir segurança no seu serviço e ele conseguir, na verdade, dentro desse ecossistema, sair mais satisfeito, melhor, mais fidelizado ele está dentro do negócio, tá? Muito bom, Éder. Você comentou aqui no início sobre empoderamento, que toda venda ela começa a partir do momento que o indivíduo, que o empreendedor, a empreendedora tem esse entendimento. Uhum, Me fala aqui a sua visão. Eu já tive uma resistência enorme em vender. uhum, Eu achava que eu não era pessoa para vendas. Quem vendia falava, não, Leandro, você vende bem isso, aquilo. Eu falava, não, eu não presto para venda, eu não quero vender. E eu percebi que essa resistência estava muito mais dentro de mim, naquela crença limitante que eu carregava sobre vendas, que não era algo bom, ou que alguém sempre estava querendo passar a perna no outro quando iria vender, do que na realidade do mercado. Eu não conhecia o mercado de vendas. uhum. E eu só tinha informação negativa sobre aquilo. Sim, Isso é muito comum de acontecer ainda? muito, muito. Isso é mais do que a gente pensa, né? Eu acho que dentro desse cenário que você citou, a maior objeção, igual eu trouxe, é de si mesmo. De entender, na verdade, que o seu negócio pode contribuir para ajudar outras pessoas. E o dinheiro é consequência. Quando você resolve sonhos ou problema de empresas, o dinheiro ele é consequência, de certa forma. Essa é uma frase assim, essencial para a gente abordar, porque quando a gente fala de vendas, a gente está falando de dinheiro. Uhum, E, infelizmente, ainda tem muita gente que acha que essa frase é um clichê, que é romantizar vendas, mas não é. uhum, A partir do momento que a gente tem essa convicção que eu estou resolvendo um problema uhum, de um cliente e que eu tenho essa solução, primeiro, facilita a venda, uhum, facilita a troca ali com o cliente, que eu não estou só empurrando mais uma venda, só mais uma solução, eu uhum, estou realmente oferecendo a solução e se o cliente quiser, fizer sentido para ele, ele vai seguir, porque a minha solução resolve uhum. o problema. E o segundo ponto é que, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a não focar somente no dinheiro como o resultado fim. E a venda não vira só um compromisso de eu tenho que fechar essa venda, que às vezes, infelizmente, é muito comum para equipes de vendas, às vezes, de eu preciso de fechar a venda a qualquer custo. Uhum. Porém, se eu entendo que aquela venda eu não vou resolver aquilo de forma satisfatória, é melhor eu não vender Sim. também. Sim, e que, de certa forma, você tem que esperar também o momento certo. Nem sempre a empresa tem que vender. Se o meu produto não atende essa pessoa, é melhor eu não vender do que eu ter uma venda problemática, só empurrar mais uma venda. Justamente, você tem que entender o público que sua empresa atrai, né, Leandro? Acho que isso é o perfeito estado. Nem todo mundo vende tudo para todos. Quem quer comunicar com todo mundo não faz nada. Vai ser igual o pato, que tenta voar, correr e nadar e nenhum dos três faz bem. Nenhum dos três faz bem. Então, E infelizmente tem muito empresário por aí nessa situação, né? Por quê? Eu começo recente, né, conversando com empresários e conversando aqui no ambiente do Play mesmo, eu vejo que muitas pessoas estão carentes de conhecimento. uhum, Às vezes é um conhecimento ali, uma frase que você fala, que você traz aqui no podcast, que tem dois públicos. O primeiro, absorve, coloca em prática e muda a realidade. Uma frase. E tem outro público que olha e fala assim, mais uma pessoa falando coisa na internet. E vive a vida dela ali, limitada do jeito que ela tá, e nada muda. sim. Então, é sempre esses dois cenários, e quem pega o conhecimento e coloca em prática, avança, Sim. muda a realidade. Leandro, tem certas mesas que elas te economizam um livro de leitura. Num bate-papo, de certa forma. Então, hoje o maior problema do empresário é que ele tenta fazer tudo sozinho. Na mente dele ele está pensando assim, ele tem um problema, ele está pensando, poxa vida, como que eu vou resolver esse problema? Ele passa
dias e dias matutando, quebrando a cabeça, noite sem... Só que ele esquece que ele não é o único no mundo. Alguém já passou por aquilo, já resolveu e já tem mapeado. Então a pergunta que ele tem que fazer é o seguinte: quem vai me ajudar a resolver esse problema? Porque quem traz como e quando. Facilita muito. Leandro, você que é empresário, quanto tempo que você, dentro da sua jornada, teve um problema e tentou quebrar sozinho essa barreira? Éder, eu tenho uma experiência prática que nos primeiros 4 anos eu basicamente empreendi sozinho. Eu tentava vender, atender, fazer operação, né, que era a parte de filmagem. Comecei a criar uma equipe ali depois de um tempo. E eu não sabia por onde eu ia começar. Então, se eu tivesse uma mesa, uma conversa com uma pessoa que compartilhasse a experiência comigo, aquilo seria muito mais rápido, eu economizaria muito dinheiro, tempo e principalmente energia, que eu poderia dedicar aquela energia a outras coisas, um crescimento que seria muito mais rápido e menos desafiador, né? Sim. De caminhar sozinho. Sim, justamente. Então você que é empresário, aprenda uma coisa: sozinho ninguém chega a lugar nenhum, beleza? Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então, quando você começa a se posicionar, você começa a encontrar pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você e consegue te auxiliar em alguma dor que você ainda, porventura, não resolveu. É isso aí. E um tema importante que você trouxe aqui, que tem a ver com isso, a gente estava comentando aqui no início, nos bastidores, sobre trabalhar mais e vender mais. E esse é um ponto que, quando a gente está próximo das pessoas certas, faz toda a diferença. Tem muita gente aí na guerra, no dia a dia ali, sofrido, corrido, e fala: nossa, estou trabalhando muito, estou na correria, não tenho tempo para nada. Mas nem sempre quem trabalha muito está vendendo ou lucrando muito também, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Leandro, então, trabalhar muito não é sinônimo, na verdade, de resultados. Beleza? Princípio básico. Existe uma teoria chamada PIE. É uma teoria que as siglas significam performance, imagem e exposição. E nessa teoria desse livro fala que o seguinte: performance é apenas 10% dentro dessa teoria. E o que significa performance? É tudo aquilo que você se comprometeu a fazer, ou como empresário, ou como, na verdade, um profissional. Então, tudo que você se comprometeu a fazer com aquela empresa, ou, na verdade, com aquele serviço, é apenas 10%, é mais que sua obrigação. É, na verdade, algo que já está limitado no mínimo que você tem que fazer para sair do ponto A para o ponto B. Isso é performance. Legal. A segunda sigla fala de imagem. Imagem representa 30%, tem um peso um pouco maior, tá bom? E o que é imagem? A forma que você se veste, a forma que você se porta, a forma como as pessoas te veem. Qual que, na verdade, o nível de percepção que as pessoas têm da sua empresa atualmente? Isso tem um peso de 30%. Agora, vem um outro ponto que se chama exposição. E esse ponto representa 60% da jornada. Legal. Exposição nada mais é do que você mostrar o que você faz. Mas, além de mostrar o que você faz, é mostrar para as pessoas certas. E é isso que faz o seu negócio alavancar. Isso tanto na área profissional, tanto na área pessoal, tá bom, Leandro? Tem várias pessoas que falam assim: nossa, cara, hoje eu trabalhei demais, fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Você já percebeu? É porque aquilo que você deveria estar fazendo, que deveria trazer resultado, você realmente não o fez. Eu vou trazer um outro cenário. Posso, Leandro? Claro, fica à Aquela vontade. pessoa que trabalha dentro de uma empresa durante anos, está buscando uma promoção, ele é competente, ele tem uma entrega, mas ele não é promovido. Uma pessoa que entrou há 6 meses é promovido na frente dela. Por quê? As pessoas certas não sabem o que aquela pessoa faz. É isso aí. Então é importante não só fazer, mas mostrar para as pessoas certas o que você faz. É isso aí, porque muita gente tem potencial, muito potencial, só que tá assim, estagnado. Sim. Porque faz tudo que faz muito bem, só que não mostra para ninguém. Isso aí. E quantos empresários, não só no mercado de trabalho, estão passando por isso? Tem um excelente produto, um excelente serviço detalhado, de excelência, mas não consegue se expor. E acha assim, não, outra crença limitante, né? Não, é que eu sou humilde, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de mostrar. Isso aqui eu não faço bem feito, né? O meu vizinho me indica ali, deixa eu humilde aqui do jeito que eu tô. Normalmente esse cara não vai vender, Leandro. Isso é um problema crônico. Por quê? Ele precisa se empoderar. Normalmente esse cara já deve entrar numa negociação falando assim: desculpe te incomodar. Muito comum. Obrigado por ter me recebido.
É até no ambiente, às vezes, nossa, é uma limitação, né, de quase eu não pertenço a esse ambiente, eu não me permito viver isso. Uhum. E, na verdade, ele tem que ter um pensamento ao contrário. Leandro, parabéns pela oportunidade dessa conversa. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar na sua empresa e daqui começar, tá entendendo? Então, ao invés de Legal. você terminar uma venda falando assim, olha, muito obrigado por ter adquirido o meu serviço, é o seguinte, parabéns. Parabéns, eu tenho certeza que você vai sair do seu ponto A para o ponto B. É isso Eu aí. acredito muito. É um entendimento e uma autovalorização daquilo que você entrega. Porque se é bom, se você acredita no que você vende, no que você oferece, você está dando os parabéns para a pessoa que acabou de adquirir algo que vai mudar a vida dessa pessoa. Justamente. Inclusive, lembrei agora, Caio Carneiro, parabéns, esse ensinamento foi com você, viu? Legal, tá vendo? Olha, um insight que pode o quê? Mudar a forma da pessoa apresentar e mudar o quê? Todo um comportamento. Para quê? Trazer mais resultados. Justamente. Né? Então, uma frase na sua apresentação final. Eu já ia perguntar ao Éder aqui algo prático que a gente poderia compartilhar, mas aí já vai algo prático que você pode colocar em prática aí na sua apresentação final. A pessoa acabou de adquirir? Como é que é? Parabéns. Parabéns. É isso aí. Éder, a gente está aqui falando sobre empoderamento e isso fala muito sobre o desenvolvimento pessoal. Né? Ou seja, não adianta a gente falar sobre vendas, atendimento, marketing, se a gente não abordar também o tema de desenvolvimento pessoal. Por quê? A partir do momento que a gente compartilha esse cenário da pessoa que entra já em uma negociação, desacreditando ou não acreditando nela mesma, ou no potencial do produto ou serviço que ela oferece, ela precisa de rever o quê nesse desenvolvimento pessoal para ela melhorar essa abordagem? Porque se ela melhorar no desenvolvimento pessoal, as vendas, consequentemente, irão melhorar também, correto? Correto. Leandro, se você melhora, tudo ao sua volta melhora. É impossível, na verdade, os resultados não virem com uma pessoa nova. Todos nós estamos reinventando ano após ano, né? E a pandemia até adiantou essa aceleração. Com a IA, então, nem se fala. Cada dia mais. De certa forma. Então, eu acho que toda pessoa ela deveria fazer uma análise de perfil comportamental para entender os pontos fortes e algumas pessoas vão falar defeito. Defeito não existe. O ponto maior, na verdade, é ponto de melhoria. Então, quem tem defeito é máquina, sabe, Leandro? Que eu corrigi isso aqui. Talvez você escutou isso em algum momento da sua vida, mas quem tem defeito é máquina. Humano tem ponto de melhoria. Então, quando você conhece os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria, tudo fica mais tangível, Leandro. Você entendendo seu perfil comportamental, você vai saber, certo, aonde você vai ter o seu valor. Posso acrescentar mais um ponto? Claro, por favor. Leandro, na minha jornada acadêmica, eu não era o melhor aluno, cara. Eu era um aluno dificultoso na escola. Por quê? Conversava muito, era o cara do fundão, todos os cenários. Mas aonde eu exerço o meu trabalho hoje, eu sou uma pessoa bem valiosa nessa atuação. Por quê? A comunicação dentro do cenário da escola é um problema. Mas na área comercial, ela é uma arma forte. Total. E basta a pessoa ter o conhecimento desses pontos fortes ou os pontos a melhorar também, né? Os pontos de melhoria que cada um precisa desenvolver. Sim. Aí entra novamente esse ponto do desenvolvimento pessoal. Sim. O que você vê, Éder, além dessa parte de comunicação que é fundamental para esse empreendedor, para essa empreendedora que está assistindo ou ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, se desenvolver? Pode ser até dentro da sua experiência ou do que você convive com as pessoas ao seu redor como líder e gestor também de equipe. A gente falou muito sobre a teoria agora há pouco, né, Leandro? Imagem e exposição são pontos altamente importantes. Então, eu vejo que vários empreendedores pecam muito na sua aparência, de certa forma. Quando eu falo na sua aparência, acho que o CPF tem que estar atrelado também ao CNPJ. Deixa eu corrigir isso um pouco melhor. Não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, Leandro. É fato. Isso é verdade. Tá, existe o Play Podcast, existe o Play Club, mas existe o Leandro. Sim, e ainda mais dentro do cenário atual do digital. Uhum. Não tem como eu mais desvincular uma empresa do líder dessa empresa. Uhum. Se a pessoa quer estar bem posicionada, ela pode existir uma marca, somente a marca comercial, corporativa. A logo, Play, RVL, é a marca da empresa. Mas se a empresa quer estar ainda mais próxima do público, é fundamental, essencial que o dono
ou que algum gestor tenha contato com esse público também. E aí entra diretamente essa parte do posicionamento mesmo, da imagem que a pessoa vai passar para o público, que é o cliente em potencial. Sim, importantíssimo. Quanto mais perto do seu público, melhor para os seus resultados, isso é sem dúvida. E Éder, para a gente caminhar para a conclusão, um outro ponto que é essencial da gente abordar é sobre empoderamento. A gente já falou sobre várias formas de desenvolver, né, esse empoderamento para vender mais, vender melhor. Técnicas também a gente já abordou aqui um pouco, mas beleza, e na prática? O que a pessoa pode fazer hoje para ela colocar em prática a partir do momento que ela assiste esse episódio e conseguir melhorar as vendas? Qual seria um checklist que você faria hoje para a pessoa que está em casa ou que está na sua empresa analisar e melhorar a sua performance? Ótimo. Primeiro cenário é avaliar a sua empresa como um todo e entender o que o seu serviço ou produto ele resolve. De dor ou, na verdade, de realização. Primeiro ponto. Segundo ponto, antes de você falar do seu produto, a gente citou que isso é um ouro, né, Leandro? A gente falou sobre técnica SPIN. Exatamente. Colocar em prática perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Terceiro ponto, estar sempre alinhado, se vestir bem. As pessoas, na verdade, elas julgam você sem antes você abrir a boca. Isso é um fato. Quarto ponto é o seguinte, dentro desse cenário com venda concluída, o que mais você pode oferecer? E aí você pode fechar com uma pergunta aqui, que é o ouro também. O que meu produto ou serviço, o que na verdade você espera da minha empresa que outras empresas dentro do meu nicho não ofereceram para você? É uma pergunta aberta. Daí pode surgir um novo produto, pode surgir um novo nicho ramificado, ou pode surgir talvez até uma possibilidade de ideia para você aplicar como melhoria na sua empresa. Excelente, essa pergunta é fundamental. Eu já apliquei com alguns clientes e daí veio várias soluções que a gente aplicou, tanto de melhorias de ambiente, de estrutura, quanto também até novos produtos. A gente consegue ter uma experiência, né, com o cliente ali, até de pós-venda, até do cliente que a gente já vendeu, e a gente consegue melhorar ainda mais a experiência dele e gerar o quê? Satisfação, um nível de consideração ainda melhor. E isso pode ser aplicado aí também na sua empresa. Então, é uma dica literalmente prática, né, Éder? Sim, justamente. Muito bom. Éder, caminhando aqui para a conclusão desse episódio, né, é uma série de episódios para você que empreende, para você que pretende começar a empreender com esse tema. O que todo empresário deveria saber antes de começar a empreender? Nós já tivemos o especial de contabilidade financeira, nós já tivemos o especial de gestão de pessoas e hoje nós estamos aqui com o Éder, que é especialista em vendas e desenvolvimento pessoal. E um ponto que a gente não poderia deixar de abordar, Éder, pós-venda. A gente falou sobre ciclo, jornada de cliente, mas como que você enxerga essa visão de pós-venda, né? Tem muita gente que fala, tem toda uma teoria de pós-venda, mas o que para você é o pós-venda na prática e como que os empresários, micro, pequeno ou grande empreendedor, pode aplicar o pós-venda? Leandro, o pós-venda ele traz uma realidade nua e crua do seu serviço. Às vezes você tem uma empresa, presta serviços, vende produtos e normalmente no seu raio de âmbito ali, todas as pessoas falam assim, Leandro, que empresa sensacional você tem? E tal. E aquilo ecoa na sua mente de uma forma macro. Então, quando você faz um pós-venda, você consegue entender, dentro de um nível de satisfação, o quanto que você atingiu isso com o seu cliente. E existe uma técnica de pós-venda chamada Net Promote Score, o famoso NPS, tá? É uma técnica muito simples, mas 97% das empresas não possuem, você acredita? Acredito. É muito alto. Então, essa técnica nada mais é do que, de 0 a 10, quanto você recomendaria a minha empresa para outra pessoa? Isso você consegue tangibilizar. Então, na sua mente está assim, minha empresa é boa. Então, você chega para uma pessoa e fala assim, Leandro, o que você achou da minha última apresentação quando a gente teve o último momento? Excelente. Muito bom. O Leandro pode falar excelente, mas eu falo assim, de 0 a 10, quanto você acha, Leandro? 3. Então, tá entendendo? Você começa a confrontar os dados ali que são repassados também. Justamente. Então, pode ser que qualitativo, o Leandro falou que é excelente, porque, na verdade, dentro da mente, a proximidade que a gente tem é meu amigo e ele quer deixar eu tranquilo. Mas quando ele fala um 3, a gente está falando de qualitativo para quantitativo. Quantitativo, isso aí. E aí, matemático.
Você vai saber realmente aonde a sua empresa está e não do que as pessoas falam. É isso aí. A partir de um 3, você começa a levantar outras questões também. Beleza, por que um 3? E aí começa a aprofundar nesse assunto. Ou por que um 10? Não, legal, o nível de satisfação está elevado. Cara, isso é importante, né? Você citou. É uma pergunta simples aqui sobre o pós-venda, mas que 97% das pessoas, das empresas, não aplicam essa técnica simples. Muito Pode alto, ser né? até automatizada, como uma mensagenzinha ali depois de uma prestação de serviço. Pode ser colocado em prática via WhatsApp, por exemplo. Justamente, bem simples. Isso é importante. Um resultado muito satisfatório para a empresa, né? Excelente. Éder, muito obrigado pela participação aqui. É um bate-papo rápido aqui no Play Podcast, onde a gente abordou vários temas, né? Se a gente fosse falar sobre vendas, cada um desses temas aqui seria mais um episódio que a gente conseguiria abordar tranquilamente, mas obrigado pela sua presença. Que bom, Leandro. Espero ter contribuído e é sempre uma honra estar aqui com vocês do Play Club, Play Podcast, e vamos para a próxima. É isso aí. E olha, antes da gente concluir esse episódio, esse conteúdo que você trouxe aqui sobre PIE, né? PIE, Performance, Imagem e Exposição. Esse eu não conhecia e é aquilo que você falou no início. Uma conversa, um bate-papo ou um podcast que você assiste pode virar uma chave na mente da pessoa, porque essa é uma teoria ou é uma técnica? Ela é uma teoria retirada de um livro. Eu só não lembro o autor agora, mas Leandro vai buscar depois e colocar nos detalhes. Vou colocar aqui nos detalhes. Tá bom? 10, 30 e 70% do resultado vem a partir disso. E eu tinha em 2023, eu até gravei um vídeo recente falando sobre isso, sobre o ano que eu parei para fazer vários podcasts, né? Fiz 54 episódios. Foi o momento que eu decidi virar a chave. E nesse período, eu tinha uma resistência enorme de ir para frente da câmera. Só que eu falei assim, olha, eu preciso de me expor. Eu preciso de exposição, eu preciso de me expor não somente para apresentar o meu trabalho, mas eu executar aquilo que eu preciso de fazer e descobrir e modelando o que eu tô me propondo a fazer, né? E quando você falou aqui sobre performance, imagem, exposição, faz todo sentido. E aí veio uma frase, na época também, que é o quê? O desejo nasce da exposição. Quanto mais você se expõe, mais você vai querer se expor ainda mais, porque você vai ver o resultado e vai estar mais disponível para falar, opa, eu quero dar o próximo passo. Junto com isso entra o quê? A performance e a imagem alinhada. Então, curti demais. Muito obrigado, viu? Pelo conhecimento também. Maravilha. Que bom que você gostou. E assim, Leandro, posso só complementar mais um pouco? Por favor. Eu tenho uma aula de 5 minutos no meu Instagram falando só sobre performance, imagem e exposição. Se você quer entender isso a fundo, entra lá. Éder Barbosa. Primeiro vídeo. Excelente, Éder. Então já fica a dica. Éder Barbosa, simples e fácil de você acessar no Instagram, @éderbarbosa. Você vai conhecer mais sobre o trabalho do Éder. E além disso também já tem essa aula. Como é que funciona? Essa aula é um investimento? É uma aula gratuita? Não. Eu fiz um vídeo de 5 minutos falando sobre isso, que é um tema muito relevante, principalmente para empresas e para pessoas que são profissionais autônomos ou até colaboradores, pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal. É uma coisa que eu apliquei desde 2020 na minha jornada e que deu muito certo. E resolvi, na verdade, gravar isso. Excelente. Então já fica o convite para você conhecer o trabalho do Éder, @éderbarbosa. Éder, novamente, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Leandro. A gente se vê em breve. Isso aí. Para você que acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado também pela participação. E fica a dica, todo esse conteúdo você encontra lá no nosso Instagram, @play.clube. Facinho de acessar também, onde você encontra os cortes com os melhores momentos para você compartilhar com a sua sócia, o seu sócio, os seus amigos e parentes. E lembrando que o Play, ele não acaba aqui, o podcast não acaba aqui. Ele continua lá na nossa área de membros, na nossa plataforma Play Club. E até o próximo episódio do Play Podcast.